Paz do Senhor, meus irmãos. Evanilson Davi, aqui no canal Chega Mais Perto. E chegaremos mais perto das boas novas de Cristo, do seu Evangelho, dos planos de salvação que Ele tem para todos nós, tá? Quero trazer aqui para os irmãos, já de cara, de que vamos falar sobre os mandamentos de Cristo, tá certo? Os mandamentos da lei de Moisés, né? Mas que estão escritos não lá no Pentateuco, estão escritos aqui em Mateus 22, versículos 22, né? Capítulo 22, versículos 36 ao 40, tá certo? Tá escrito assim, ó: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Tu amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente. Esse é o primeiro grande mandamento. 39. E o segundo é semelhante a este: Tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei dos profetas, tá? Glória a Deus por isso, meus irmãos. E trazendo agora a explicação, tá? Meus amados, o que significa amar a Deus e o que significa amar ao nosso próximo, tá? Os 10 mandamentos estão lá escritos como amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro deles e o mais importante. E tem alguns que falam sobre não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo. E esses 10 foram resumidos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Nós podemos entender da seguinte forma, de que, simplificando, Deus é o grande criador de tudo. Deus é quem formou todas as coisas, tudo que existe no mundo, tudo que conseguimos enxergar, conhecer, ver, e aquilo que não conseguimos enxergar, que não conhecemos e que não vemos também. Deus é criador de todas as coisas. Significa que Ele é muito mais poderoso do que nós, do que nosso próprio pensamento, do que nossa capacidade de interpretar. Ele sabe o que é melhor para nós, muito mais, infinitamente além do que nós mesmos sabemos, tá? E quando digo isso, as pessoas pensam: nossa, você vive muito isso, mas às vezes as pregações, os pregadores pregam para as pessoas e para elas mesmas também. Isso é só um adendo, né? É só uma lembrança. Às vezes Deus fala com o próprio pregador durante a pregação dele, entende? E amém por isso, né? Enfim, e como diz Mateus lá, né, dos 2 mandamentos, como diz Jesus em Mateus, nos 2 mandamentos, quando nós amamos ao nosso próximo, nós não fazemos mal. Quando nós amamos o próximo como a nós mesmos, nós não fazemos mal. Um exemplo: nós não roubaríamos a nós mesmos, nós não cobiçaríamos alguma coisa nossa. Fica meio estranho, mas quero dizer que se você ama o próximo como a si mesmo, você não vai fazer mal a ele. A simplicidade da afirmação é essa, entende? Antes mesmo que você pense em fazer, você se imagina: poxa, será se eu ia gostar que alguém fizesse o que eu pretendo fazer com essa pessoa? Será se eu ia gostar se fizessem comigo? Isso é um pensamento válido, sabe? O que já resume muitos mandamentos de Deus, entende? Essa é uma pessoa digna, bondosa, que você enxergue isso. Eu gostaria que alguém fizesse o que eu estou fazendo comigo, e se você pensa isso, já resolve muita coisa, né? Glória a Deus por isso. Então, continuamos. Como fiz as anotações aqui, porque essa foi uma pregação rápida no culto de um presbítero, um amigo meu, então fiz umas anotações, né? Como podemos seguir esses mandamentos, tá? A primeira coisa é abandonando o pecado, né? Como abandonar o pecado se nós somos pecadores? Por que abandonando o pecado? Porque abandonando o pecado nós vamos dizer o quê? Amamos a Deus sobre todas as coisas. Entendem isso? Né?
Quando pecamos, estamos dizendo que não acreditamos em Deus. Quando nós escolhemos pecar, nós estamos dizendo: Senhor, aquilo que o Senhor disse para que eu não fizesse, porque existem muito mais coisas além dos 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos são um resumo e os 2 mandamentos de Jesus são um outro resumo, mas os pecados são extensos, uma lista extensa. Que diga assim, Gálatas 5:19, né? Enfim, mas quando nós pecamos, pessoal, deliberadamente, nós estamos dizendo que não acreditamos naquilo que Deus fala, naquilo que o Todo-Poderoso, que o Criador de tudo fala que não façamos. Nós deixamos de acreditar nele. Todo pecado é uma rebelião contra Deus. É uma revolta contra Deus. Quando nós pecamos, nós nos revoltamos contra Deus. E o pecado de rebelião é semelhante ao pecado da feitiçaria. Não é isso que está escrito em 1 Samuel 19, 23. 15, 23. 1 Samuel 15, 23. Todo pecado é como o pecado de rebelião, e toda rebelião é como o pecado de feitiçaria contra a Deus. Não é isso? O pecado existe também uma coisa, quando a gente vai buscar de forma literal o significado dele, vai existir um sinônimo que significa obstinação, tá? que diz, obstinação, tá? Que fala que é uma coisa persistente, inflexível, que não se deixa convencer. Isso é uma das coisas que o pecado faz conosco. Ele tira a nossa sensibilidade e nos deixa duro, rígidos, inflexíveis à palavra de Deus. Entendeu? O pecado tem essa característica. Todo pecado é orgulho, né? Todo pecado é orgulho e é querer ser Deus. É querer ser melhor do que Deus. Entendem isso? É que eu estou com dificuldade aqui por causa da iluminação, mas é dizer ao Altíssimo, que o Todo-Poderoso, nosso Criador, que não seguimos as instruções dele. Vamos lá e fazemos da forma que nós, como imaginamos ser melhor do que Deus pensamos, né? Tudo que é pecado é contrário a Deus. Ou seja, Deus é tudo aquilo que o pecado não é. E o pecado é tudo aquilo que Deus não é. Então, significa dizer que, se estamos cometendo pecado, obstinados, né, sem nos convencer de que estamos errados, com o coração endurecido, sem um arrependimento, significa que somos contrários a Deus. Significa que não somos aquilo que Deus quer que sejamos. Entender isso? Não estamos junto de Deus, não estamos andando com Deus, né? Uma coisa interessante agora é que falamos sobre o primeiro pecado, amar a Deus sobre todas as coisas, e nós podemos amar a Deus sobre todas as coisas, fugindo do pecado, da obstinação, tá certo? E aí uma coisa interessante é que nós pecamos contra as pessoas e nós pecamos contra Deus, tá? Por isso existe o segundo mandamento: ame ao próximo como a si mesmo, entende? E aí o Senhor fala que ame ao próximo como a si mesmo, para que não pequemos contra as pessoas, tá? Não pequemos contra as pessoas, porque vamos chamar Deus de pessoa também. São duas pessoas que nós vamos precisar: Deus, nós vamos precisar sempre, e do nosso próximo, das pessoas, nós vamos precisar sempre também, tá? Vou mostrar isso agora. E aí uma curiosidade é falar, já que estamos falando sobre pecado, vou falar agora sobre o segundo mandamento e já dar um testemunho pessoal, né? Mas a tentação, vamos falar sobre tentação. O significado de tentação é a tentativa que o inimigo faz para te vencer, porque quando ele vence uma pessoa, ele afasta essa pessoa de Deus. Então a tentação é a tentativa do inimigo, tá? O pecado é a vitória do inimigo sobre nossas vidas,
né? Sobre a vida e uma ação contra a Deus, tá certo? Isso somente sobre entendimento, sobre tentação, que é a tentativa, sobre o pecado, que é a vitória, tá? Lembrando disso, né? Enfim, e Deus fala o seguinte, em Isaías 1:18, diz: ainda que vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, pela misericórdia de Deus, né? Se tornarão brancos pela misericórdia de Deus. E Deus também nos instrui de outra forma, em outro momento, a confessarmos os nossos pecados. Confessarmos se pecamos a Deus, confessarmos diante dele, se pecamos contra o nosso próximo, contra as pessoas, confessarmos. E aí outro adendo é de que, esqueci onde está escrito, mas aquele que não perdoa, se alguém te faz o mal, te pede perdão, Evanilson, me perdoe pelo mal que eu te fiz, eu não perdoar aquela pessoa, então eu me torno indigno de ser perdoado, porque nós somos humanos e falhos, né? Não podemos viver obstinados na falha, mas nós somos falhos, sim. Então significa que se eu não perdoo aquela pessoa, eu não sou digno de receber o perdão das pessoas a quem eu fiz mal e de Deus. Entendem isso? Que fique claro, né? Então que fique claro. Quer receber o perdão? Então sejamos pessoas perdoadoras também, tá certo? E trazendo um testemunho pessoal agora, né? A primeira vez que fiz uma pregação rápida no culto de um amigo meu, do presbítero Dedé, lá na cidade de Paracuru, né? Onde moro. E Deus me incomodou muito naquele dia, porque o irmão Dedé tinha me feito a proposta: Davi, quer trazer uma saudação, fazer uma pregação rápida? E eu não aceitei. Eu disse, olha, não vou, não dá certo para mim, nervoso, fiquei, e não quero. E ele riu e disse, olha, cuidado, tome cuidado, não fuja dos propósitos de Deus, porque eu sei que você tem um ministério. Eu sei que tem um ministério, que Deus tem coisas para fazer com a sua vida e não é bom você fugir. E riu. Ele falou isso não com exatamente essas palavras, mas ele riu, né? Ele riu. E não que ele tenha me falado, não que ele tenha falado a mim, mas assim que eu recusei, Deus começou a me dar uma grande angústia. E colocou na minha mente o que eu deveria falar. Ele me mostrou que eu deveria dar um testemunho de vida pessoal. Vou fazer em outro momento, aqui no vídeo também, tá? Ele me mostrou que eu deveria dar esse testemunho e eu relutei. Eu disse, não vou, não é hora, não é momento. Até que gerou uma angústia muito grande. E eu chamei o meu amigo, né? E disse, olha, como faço? Como é ir pregar? Tem que ter um tempo? Como funciona? Ele, vai e fale. Ele respondeu assim, vai e fale. Eu fui. Então, a partir dali, houve um tipo de perseguição do inimigo, né? E aí houveram alguns problemas. Uma dessas perseguições foi um sonho que eu tive, uma ação do inimigo, na verdade, onde Deus me mostrou muita coisa, né? Ação do inimigo que Deus usou para me mostrar algumas coisas. Vamos entender agora. Eu dormia e enquanto dormia, eu via no meu próprio sonho, estava dentro de um quarto, num mato, dentro de um quarto, tipo uma casa na roça. E esse quarto todo totalmente escuro, mas clareado pela luz da lua. Então era escuro, mas eu via a claridade ainda da lua. E sozinho, deitado sozinho, deitei na cama sozinho, 2 pancadas aqui na porta, já, segunda, sem motivo aparente. Então deitei sozinho na cama e lá meu pensamento ia conversando como se conversasse com Deus, né? E eu dizia, Senhor, eu tenho que dormir aqui sozinho, nesse lugar estranho, nessa cama estranha. E aí se tem que dormir, tenho que dormir. Então eu percebia uma presença, não enxergava nada, mas eu sabia que aquele quarto havia uma presença ruim que iria me atacar,
né? Arrepiando aqui enquanto falo e por causa daqui também. Então, Deus começou a falar comigo dentro do sonho, e eu sabia que era um sonho, né? E aí ele começava a dizer, olha, você sabe que vai ficar ruim agora, não sabe? Eu disse, sei, Senhor, sei que vai ficar ruim. E aí nisso a presença do inimigo começava a se aproximar da minha cama, próximo aos meus pés, né? E aí ele dizia, o que é que você pode fazer? Deus me falava, né? O que é que você pode fazer? E eu dizia, olha, não sei, porque agora eu não vou conseguir me mexer, não vou conseguir gritar, não vou conseguir acordar, não vou conseguir sair daqui. Então eu sei que vai ser ruim agora para mim. Ele, tudo bem. Ele falou então, tá, tem razão. Olha, então você sabe que você pode estar dormindo de peito para cima, não sabe? Eu sei. Então possivelmente você está de boca aberta. A sua boca vai estar aberta. Sabe disso? Eu sei, possivelmente sim. E pensava comigo, né? Eu pensava sozinho, eu dizia, mas eu não vou conseguir gritar. E aí nisso o inimigo se aproximava, tocou, segurou o meu pé. E aí ele, quando segurou, eu tinha um medo, eu sabia que eu iria passar por aquilo, mas ao mesmo tempo eu sabia que Deus estava comigo também, né? Então o inimigo começou a chacoalhar, fazer doer realmente minha perna, bastante. Eu comecei a receber aquela tortura, né? Que eu sabia que ia ser torturado. E aí Deus não deixou por muito tempo. Disse, olha, faça assim. Se sua boca está aberta, se seu peito está para cima, tente dar um grito alternado. Altere sua voz. Altere sua voz entre agudo e grave. Altere sua voz entre agudo e grave. E eu preso no sonho, com o ataque do inimigo, assim fiz. Para a glória de Deus. Dei o grito, né, como ele me instruía. E preso, eu estava preso ali, realmente seguro pelo sonho, pelo inimigo. E então, quem me ajuda? A minha esposa. No sonho eu estava sozinho, mas realmente minha esposa estava do lado. E quando gritei, então ela fala, amor. Quando ela fala, só o tom da voz dela, eu abro meu olho direto para o rosto dela. E aí a vejo, né? E dou glória a Deus. Aí ela pergunta o que aconteceu, eu vou explicar e tudo, mas dou glória a Deus. E o que tem a ver esse testemunho com a pregação de hoje, meus amados irmãos? Tem a ver que ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo. As duas pessoas que nos ajudam são sempre Deus, que nos vai ajudar sempre, como me ajudou no sonho, porque o inimigo veio atacar, veio fazer o ataque e Deus foi quem me ajudou. Então ele deve ser amado sobre todas as coisas em nossas vidas. A segunda pessoa a ser amada é o nosso próximo. Quando eu digo nosso próximo, eu estou dizendo todas as pessoas que estão ao nosso redor. É a segunda pessoa a ser amada. E no caso, era minha esposa. Na situação, era minha esposa, né? Então, ame a Deus sobre todas as coisas, ame ao próximo como a si mesmo, porque nós dependemos dessas duas pessoas sempre. Nós dependemos do próximo e nós dependemos de Deus especialmente, né? E aí, essa é a moral, tá? Mas concluindo o sonho. Assim que acordei e expliquei à esposa o que tinha acontecido, então fui abençoar minha perna, porque eu tinha umas dores no joelho, mas há muito tempo não sentia, eu atribuía aos exercícios que eu fiz na academia, né? Não sentia as dores no joelho. No entanto, eu sabia que o inimigo tinha tocado. Então, quando eu entendi que ele tocou, fui abençoar a minha perna, a esquerda, com a outra, com a direita. Fiquei orando, passando a perna em cima, a minha perna, o pé direito em cima dela, orando. Abençoando, né? Para que não houvesse nenhuma coisa. Quando coloco o pé direito, a perna direita no chão, sinto a dor no joelho. Que nunca mais havia sentido, né? Sinto a dor no joelho e entendo, realmente foi um ataque espiritual. Realmente Deus cuidou de mim, Deus protegeu e deixou os sinais para que eu percebesse o cuidado dele, né? E de que nós dependemos dele sempre. Repetindo, nós dependemos de Deus, nós dependemos do nosso próximo. Por isso não devemos pecar contra Deus e não devemos pecar contra o nosso próximo. Tá, amados irmãos,
Era essa mensagem que eu tinha para hoje. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor guie os nossos passos pela eternidade até a presença dEle e que permaneçamos lá para sempre. Amém. Glória a Deus.